Bom dia, meus irmãos. É uma gratidão enorme estar aqui mais uma vez, mais um domingo pela manhã. Algumas pessoas já brincaram comigo sobre uma possível água vencida, mas graças... Eita. Desculpa, gente. Eu ainda sou um principiante nisso. Mas eu gostaria de começar essa mensagem, começar falando sobre a época que estamos vivendo, o final de ano, muito aguardado por todos. O Natal, um momento muito especial que temos em igreja, que temos em família. A tia Carla, irmã Carla, carinhosamente já citou algumas coisas aqui, por exemplo, o arroz com passas, que para alguns é traumático, para outros é uma experiência ótima. Existem outras experiências também que vai da ordem do traumático ou não, por exemplo, essa ideia de inimigo oculto em família, isso às vezes é traumático, porque a gente compra uma bola, a gente compra um kit de frescobol e volta para casa com o chaveiro do Vasco da Gama, que não faz sentido nenhum, mas são coisas que acontecem no Natal e no final de ano que em família vale a pena. Inexplicavelmente esses momentos valem a pena. Final do ano, quando a gente reúne a família, quando os filhos estão de férias, quando a gente fica em casa um pouco mais tempo e consegue aproveitar a família, a gente consegue aproveitar a igreja, e por isso que dezembro tem tantas atividades na igreja, tem tantos momentos para nós estarmos reunidos. E esse final de ano em específico, como eu já falei aqui em outras vezes, eu estou me formando no seminário e eu queria anunciar aqui que a minha formatura já tem data e local, dia 8 de fevereiro de 2025, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Todos vocês estão convidados, isso não é uma conquista minha, isso é uma vitória da nossa igreja. Eu queria agradecer aos irmãos por todo esse processo, por todo esse apoio. Muito obrigado, vocês são especiais e muito importantes para mim, para minha formação e para tudo isso. Nesse último período da faculdade, nesses últimos 6 meses, tive a oportunidade de estar indo toda terça-feira ali no Seminário do Sul, estudando sobre livros sapienciais. Para quem não sabe o que é isso, livros sapienciais são os livros poéticos da Bíblia. A irmã Tabata citou aqui agora todos os livros, e os livros sapienciais são aqueles livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nesse semestre inteiro, então, estudando esses livros, tivemos a oportunidade de nos aprofundar sobre o sentido de cada um desses livros, e de forma muito especial, o livro de Eclesiastes chamou muito o meu coração, chamou muito a atenção da minha mente sobre o sentido da vida. E eu queria compartilhar com os irmãos algo sobre esse livro e sobre esse tema central do sentido da vida, porque o Eclesiastes, ele é escrito por um homem, por um professor, por um pregador, que fala sobre o sentido da vida e discute o sentido da vida debaixo do sol. Essa é uma tônica que tem no livro, o que acontece debaixo do sol, o que acontece aqui na terra. E uma coisa que esse livro traz, do início ao fim, é a ideia do secularismo. Secular vem da palavra século. Então, quando falamos sobre esse secularismo, estamos falando das coisas que acontecem neste século, que acontecem aqui na Terra agora. Pensando sobre essa ideia, a gente pode entrar na ideia do Estado laico ou na ideia do Estado secular, que aqui todos talvez defendemos isso, porque afinal de contas precisamos ter a liberdade para escolher Cristo, precisamos ter a liberdade para escolher qualquer religião dentre várias existentes. Essa liberdade, ela é muito importante no Estado, ela é muito importante na sociedade, na comunidade, mas essa liberdade pode trazer um grande problema para a vida do crente. O crente que vive como um secular é um crente que vive com um problema muito sério, porque ele entende a vida separada da fé. O problema do secularismo na minha e na sua vida é o problema da vida separada da fé. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com Eclesiastes? Ele está falando sobre as coisas que devemos fazer debaixo do sol.
nos preocuparmos então com trabalho, nos preocuparmos então com comida, nos preocuparmos com dinheiro, com fama, nos preocuparmos com todas essas coisas que afligem o nosso coração, e a parte de Deus e a parte da fé a gente deixa de lado para um outro momento, a gente deixa de lado para uma outra ocasião. Mas isso é um perigo enorme, porque nós cristãos não nos dividimos entre dois reinos, não nos dividimos entre duas posições. Vivendo neste mundo, vivemos para o reino dos céus. Eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, leremos a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Pensando no problema da vida, a parte da fé, esse texto nos diz muito sobre um homem que entendia a vida desta forma. Lucas 18, a partir do versículo 18, diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nesse momento abrimos a Tua Palavra, e nós temos a liberdade nesse país de ler a Tua Palavra. Obrigado porque vivemos nesse estado em que permite que a nossa congregação se reúna para tentar, de forma familiar, nos aproximarmos de Ti. Lendo a Tua Palavra, entendemos que é a Tua boca falando aos nossos corações. Então, nesse momento, Pai, fale conosco. Toque em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, talvez, é muito conhecido entre os irmãos. Jesus, ele estava caminhando da Galiléia para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Essa caminhada longa, essa caminhada demorada, tinha companhia dos seus discípulos e alguns seguidores. Passando nas cidades, Jesus realizava milagres, Jesus fazia sermões, Jesus ele caminhava com os seus discípulos e comumente era interrompido por alguma situação. Nesse momento, lemos a história de um homem que interrompe Jesus. Aqui em Lucas, algumas versões vão dizer que esse homem era um príncipe, ou um homem muito rico, ou um homem muito influente. Esse homem então interrompe Jesus, e lá em Marcos 10, contando a mesma história, vai falar que esse homem, esse príncipe, esse homem importante, corre atrás de Jesus e interrompe ele. É muito interessante a palavra correr, porque um homem de posição naquela época, um homem príncipe, um homem rico, com dinheiro, ele não correria. É uma prática para outras pessoas. Pessoas que precisam correr não são pessoas daquela classe social. Mas aquele homem, ele não se importa em correr atrás de Jesus. O que é muito interessante, porque olhando para a nossa vida e olhando para pessoas como nós, é um homem que segue a Deus e que não tem vergonha de seguir a Deus. É um homem que posta stories no Instagram dizendo Deus é amor. É um homem que coloca um adesivo no seu carro dizendo Deus é bom. É um homem que não tem vergonha de dizer que vai na igreja e que fala eu sou da 2ª Igreja Batista de Petrópolis. É um homem que não tem vergonha de ir atrás de Jesus. Ele segue, ele interrompe Jesus, porque essa é a vida dele. Esse homem, ele não tem vergonha de seguir a Deus. E ele faz uma pergunta para Jesus: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Percebo também que este homem é insatisfeito com a vida. Mesmo rico, mesmo tendo dinheiro,
e todo o seu status, ele quer melhorar a sua vida. Ele quer caminhar para uma posição melhor. Ele entende que tem para onde melhorar e para onde ele ir. Um homem que não tem vergonha de seguir a Deus, um homem que não tem vergonha de correr atrás do Evangelho, um homem que entende que ele ainda precisa melhorar, mesmo em meio à sua vida, um homem insatisfeito com o que tem. Ele chega então, ele se apresenta a Jesus, dizendo: mestre, você é muito bom. E depois ele faz a pergunta. E Jesus repreende esse homem dizendo, no versículo, me perdoe irmãos, no versículo 19, por que me chamas de bom? Jesus repreende esse homem. Algumas pessoas aqui vão defender a ideia de que se Jesus está falando assim, por que você me chama de bom? Bom mesmo é só Deus? É porque talvez Jesus tinha pecados. Mas isso não é uma verdade, isso não pode ser pregado em nossa igreja, isso não pode ser dito jamais. Porque entendemos que Jesus, ele não tem pecados. Ele é o Cordeiro Imaculado que veio nesse mundo. Mas ele falou naquele momento que bom só é Deus, porque a divindade de Jesus naquele momento ainda não era bem estabelecida para aqueles homens, naquela época, naquele local e naquele contexto. Ele não era Deus ainda para os discípulos, e por isso ele estava falando, bom mesmo, só Deus. Ele repreendeu esse homem, e mesmo repreendendo, nitidamente aquele homem se rendia aos pés de Jesus, como entendendo que ele era um mestre, ele era um homem sábio, ele sabia mais, ele conhecia mais. A palavra usada por esse homem é a palavra agaté, que só é usada uma vez na Bíblia, exatamente neste local. Obviamente que nos 3 evangelhos que contam essa história, mas essa palavra é a única vez usada na Bíblia como um elogio que não deveria ser feito a uma pessoa. Em nenhum lugar, em nenhum momento da história bíblica, outra pessoa elogiou outro sacerdote, outro profeta ou outro mestre da lei com essa palavra. E por isso Jesus repreende, calma aí, bom mesmo é só Deus. Ele fala então que ele deve melhorar, ele procura melhorar, e Jesus fala para ele como ele deve melhorar. Ele cita então 5 mandamentos, dizendo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E é interessante que esse homem, ele fala que ele segue isso desde a sua juventude. Desde a sua mocidade, ele faz tudo isso. Um homem correto, um homem que segue a Jesus, um homem que não tem vergonha de seguir a Jesus, de falar com Jesus, de clamar a Jesus, um homem que obedece às leis. Esse homem está indo atrás de Deus, atrás de Jesus nesse momento, pedindo socorro e pedindo ajuda. Um homem que aparentemente está tudo certo com a vida dele, está tudo correto, tudo bem. Me faz lembrar do meu irmão Lucas. Para quem conhece, um menino mais quieto, um menino mais tímido, muito correto em sua vida. Eu lembro como se fosse ontem, tio Romualdo, ele saindo do carro do meu pai um belo dia, depois da aula, com a carteira da escola no ombro, porque ele tinha pintado toda a carteira com liquid paper e o diretor falou assim, ou você compra outra ou você leva para casa para lixar e invernizar. E assim ele fez. Eu lembro muito nitidamente desse dia, o meu irmão saindo do carro com uma cadeira nas costas. Estranho, era para ser uma mochila, né? Mas é uma cadeira. E ele botou lá e ficou o final de semana todo lixando, invernizando aquela cadeira. E eu fico pensando, esse homem não pintaria uma cadeira com liquid paper. Esse jovem rapaz, esse príncipe, ele tinha uma conduta muito correta, ele sempre obedeceu tudo, ele sempre fez tudo certinho. Ele sempre seguiu tudo que foi posto diante dele para ele cumprir. Esse era esse homem que falava com Jesus e que queria melhorar. É muito interessante perceber que diante dessa realidade e diante desse contexto, desse jovem quase que perfeito, Jesus dá uma resposta para ele que ele não esperava. Falta-lhe uma coisa: vender tudo o que tem e dar aos pobres. E aí foi quando ele tomou uma rasteira. Ele tomou uma rasteira porque ele não esperava essa resposta.
Ele já tinha feito tudo. Era um homem da igreja, um homem de bem, um homem que vai na EBD, um homem que vai em todos os cultos, ele toca lá na frente, ele canta, ele faz tudo de bom, ele faz tudo de certo, ele está em todas as programações da igreja, ele não desobedece ninguém. Mas falta uma coisa para esse homem: vender tudo que tem e doar para os pobres. Eu fico pensando na nossa realidade, pessoas que vêm na igreja, pessoas que tocam, que cantam, pessoas que participam ativamente dos seus ministérios, mas são pessoas que não se entregam completamente, porque o meu carro é bonito demais, então eu não vou dar carona, eu até ajudo, mas o meu carro não, porque o meu sofá é branco, então tá bom, vamos fazer isso aí aqui em casa, mas só no quintal, dentro de casa não, senão vai sujar o sofá. Então vamos lá, acabei de comprar um celular novo e ninguém encosta no meu celular, tira foto com um de outro aí, porque acabei, esse aqui não. São pessoas que se entregam, que estão no meio de nós, que estão ao redor de nós, mas mesmo assim não se entregam de forma completa. E o que Jesus está falando para esse homem é que, parabéns, você faz tudo, você cumpre tudo, você segue uma vida correta, mas falta uma coisa, falta você abrir mão daquilo que você mais ama. Vende isso, dá para os pobres e depois me segue. Falta-lhe uma coisa. E o texto vai dizer para a gente que esse homem ficou triste. Ele ficou triste, e em Marcos vai dizer que ele se afastou de Jesus. Diante dessa realidade, diante desse apego, ele quis sair de onde estava. Ele foi confrontado e não se sentiu mais confortável de estar com Jesus. Então ele se afastou triste. O homem está falando com Jesus, que já faz coisas certas, ele já obedece ao que tem que obedecer, ele cumpre com as suas obrigações, ele é um bom cristão, mas entende que a sua vida financeira não faz parte dessa entrega a Deus. Sua vida financeira é outra coisa, é outro assunto, é outra esfera, é outro departamento. Minha vida de fé, minha vida na igreja é uma coisa. Agora, minha vida financeira é outra coisa diferente, não se mistura. É o que esse homem está falando. O dinheiro da vida desse homem é a coisa mais importante para ele. E esse é exatamente o exemplo máximo de um homem secular, que vive rendido a este século, que vive preocupado com este século, preocupado com a sua realidade apenas debaixo do sol, preocupado com a sua fama, preocupado com o que mais ama em sua vida, e é um homem que se esquece daquilo que Deus fez por ele, e daquilo que a eternidade está para proporcionar para a sua vida. São pessoas que, embora estejam perto de Cristo, não conseguem reconhecer a verdade do Evangelho, a grandiosidade de Deus e as suas maravilhas. Só Deus pode dar a salvação para esse homem, só Deus pode dar a salvação para mim e para você. Seu carro não pode, seu dinheiro não pode, seu celular não pode, a sua profissão não pode, mas Jesus Cristo é o único capaz de dar a salvação para você e para a sua família. É exatamente isso que esse homem está aprendendo com Jesus agora, e é exatamente isso que Jesus fala nessa manhã para mim e para você. Só Cristo salva. Diante dessa história desse homem, então, gostaria de destacar rapidamente 3 lições que aprendo com essa história e com o contato deste homem com Jesus. O primeiro ponto é que os apegados a este mundo não herdarão o reino dos céus. Vocês podem repetir isso comigo? Os apegados a este mundo não herdarão o reino. Versículo 24 diz: vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que versículo forte, que versículo polêmico talvez para alguns. Mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava conversando com aquele homem, o qual a Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e esse homem
que conversava com Jesus parece que sofria exatamente desse mal, que passava exatamente por esse problema. A raiz de todos os males da vida daquele homem certamente era o amor ao dinheiro. E é exatamente isso que Jesus está conversando com ele. Pessoas que têm muito dinheiro tendem a depender menos dos irmãos, tendem a depender menos dos outros, e com isso percebem que não precisam de nada, não precisam de ninguém e não precisam de Deus. Por isso que pessoas ricas são difíceis de entrar no reino dos céus. E aí, Jesus ele fala sobre essa agulha e esse camelo, e muitas pessoas vão dizer que a agulha, ela está ligada a um portão nas muralhas de Jerusalém, um portão conhecido naquele tempo, que se chamava buraco da agulha, ou olho da agulha, porque camelos poderiam passar, mas com uma certa dificuldade. Outras pessoas vão dizer que a palavra camelo, ela foi equivocadamente traduzida, e na verdade ela deveria ser traduzida por uma corda, porque corda e camelo são muito parecidas no grego. Mas de um lado ou de outro, defendendo um ponto ou outro, o que Jesus quer mostrar nessa situação, e o resumo da história nesse versículo, é mostrar a dificuldade de uma pessoa que acha que é independente, que não precisa de ajuda, uma pessoa que tem tudo o que quer, depender única e exclusivamente de Deus. Não precisamos bater o martelo e falar que a agulha era de fato um buraco na muralha, ou bater o martelo falando que camelo era uma corda, mas podemos entender nitidamente, independente do contexto, que é difícil sim um homem que entende não precisar de nada e nem ninguém ser salvo, porque esse nunca reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador da vida dele. Esse é o grande problema da vida de uma pessoa rica. A dificuldade daquele que é apegado às suas riquezas de entrar no reino dos céus me lembra muito a história do tio Patinhas. Um pato que mergulha em suas moedas, que mergulha em suas notas e só está preocupado com o seu dinheiro e nada mais. Todo o desenho desse pato, que provavelmente muitos irmãos aqui conhecem, mostra que esse patinho, um mero desenho animado, mostra a realidade de muitos de nós, que apenas queremos saber e mergulhar nas coisas que estão disponíveis em nossa frente e que tanto batalhamos para conseguir. No desenho, o tio Patinhas tem uma moeda número 1, que foi a primeira moeda que ele ganhou, e aquela moeda ele não gasta de jeito nenhum, aquela moeda ninguém encosta nela, aquela moeda não anda longe dele de jeito nenhum, porque ele é um pato, apegado pelo dinheiro. Pessoas que dão tchau de mão fechada, pessoas que não abrem a mão para dar uma oferta, para ajudar um irmão. Estou falando sobre o exemplo deste homem aqui, que o maior problema dele é o dinheiro. Mas eu não sei qual é o seu maior problema. Eu não sei se o seu apego maior é com um carro, se é com um videogame, se é com um relógio, se é com um tênis maneiro, se é com uma roupa diferente, uma bolsa estilosa, mais cara, uma bolsa de marca, um celular novo. O que importa aqui é a dependência dessas coisas e não a dependência de Deus. Pessoas que são apegadas às suas posses. Esse não é um convite para você abrir a sua carteira e doar todo o dinheiro para a igreja ou para o pastor daqui. Esse não é um convite para você doar o seu carro para a igreja ou para o reino de Deus em nome do pastor ou do seminarista. Esse não é um convite para você dar tudo o que você tem financeiramente falando, em questão de bens para a igreja. Não, não é nada sobre isso, mas é um alerta para o seu apego. Qual tem sido o seu apego em sua casa? No que você é apegado no seu dia a dia, na sua rotina? Você tem separado a sua vida de Deus e a sua vida em casa, a sua vida profissional? Eu preciso lhe dizer que a sua vida não pode ser uma vida diferente dentro da igreja, uma vida diferente dentro de casa, uma vida diferente em seu trabalho, porque se você entende que você é um cristão em Cristo Jesus,
que morreu e salvou pela sua vida, pelo seu pecado, você deve entregar 100% do seu ser para Jesus. Eu conversava com um jovem esses dias que me perguntou: o dízimo é do Novo ou do Antigo Testamento? Eu falei para ele: o dízimo é do Antigo Testamento. Então ele prontamente me respondeu: bom, então eu não preciso doar o dízimo. Eu falei assim: você tem razão, você não precisa doar o dízimo. Mas deixa eu lhe perguntar, imagina se Jesus, morrendo da cruz, escolhe doar apenas 10% da sua vida para te salvar. Seria válido? Funcionaria? Será que se Jesus perdesse apenas 10% do seu sangue, se ele passasse pelo sofrimento, apenas 10% do que ele passou por você, funcionaria? Não, obviamente que não, porque Jesus, quando ele vem, ele morre na cruz por mim e por você, ele doa 100% da sua vida, ele se doa de forma inteira e completa para aqueles que estão ali, eu e você. Eu e você, então, não devemos separar a nossa vida em porcentagens, em áreas de atuação ou em contextos diferentes. A nossa vida como cristão deve ser uma vida 100% dedicada ao Senhor dos Exércitos, a Jesus Cristo. Não uma vida de 10%, mas uma vida de 100% dedicada a Jesus Cristo. E aí surge novamente a questão do apego. Você é apegado a quê? O que tem feito você não dar 100% para Jesus Cristo? Às vezes uma opinião política tem te afastado. Às vezes o seu time de futebol tem te afastado. Às vezes o seu carro, o seu bem, a sua casa, o seu sofá, o seu celular tem te afastado de viver 100% do que Jesus preparou e planejou para a sua vida. Você pode estar na igreja há uma semana, há 3 dias, há 40 anos que seja. Essa mensagem igualmente bate em seu coração, porque este homem era um homem de Deus. Este homem seguia e não tinha vergonha de seguir a Deus, mas este homem era apegado ao dinheiro. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã é que todos podem entrar no reino dos céus. Vocês podem repetir isso comigo? Todos podem. O versículo 26 diz: os que viram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa pergunta, quem pode ser salvo, mostra muito o que aqueles discípulos pensavam daquele homem. Mostra a ideia da teologia da retribuição e a teologia da aparente, vigente naquele local e naquele contexto. Espera aí, se esse homem que segue a Jesus, esse homem que interrompe Jesus, esse homem que quer melhorar a sua vida, esse homem que quer ir para o céu, ele não vai para o céu porque ele é apegado às suas riquezas? Se ele não pode ir para o céu, quem pode ir para o céu? Essa é a pergunta de Pedro, porque provavelmente eles entendiam, os discípulos entendiam, que quem era rico, e quem seguia as leis, e quem fazia tudo certinho, tinha que ir para o céu, e pronto, e acabou. Ele fazia tudo correto, ele fazia tudo de certo. Como pode este homem não ir para o céu? Se ele não pode, quem poderá ir? Eu, que era um pescador, que não tinha nada, que devia dinheiro, eu, que era um publicano, um cobrador de impostos, este homem não pode ir para o céu? Quem dirá eu? Mas Jesus, ele mostra que não é o dinheiro, não é o valor que a pessoa tem no seu bolso, na sua conta corrente. Jesus mostra que não é a conduta daquele homem de obedecer tudo o que tinha feito certinho, mas Jesus mostra que este homem precisava entregar tudo de si para ser salvo. Jesus mostrou para aqueles discípulos que todos podem ser salvos, independente de dinheiro, independente de cor, independente de ser careca ou cabeludo, magro ou gordo, qualquer outra coisa.
Todos podem ser salvos, e essa é a tônica que Jesus está mostrando para aquelas pessoas. Deus venceu o mundo e Ele salva o perdido, Ele salva o pobre, Ele salva o doente, Ele salva o que se entende como pecador, Ele salva o que se entende como necessitado da graça do Pai. Nossas coisas não podem nos salvar, nossas conquistas não podem nos salvar, mas o Senhor pode nos salvar, e para Ele nada é impossível. Glória a Deus. Fico pensando na história de Zaqueu, um homem que talvez era muito parecido com este aqui, um homem rico, um homem que tinha dinheiro, um homem que foi correndo atrás de Jesus, que queria se encontrar com Jesus, que escala uma árvore para ver Jesus, um homem que tinha tudo também para ser apegado às suas riquezas e às coisas que tinha, afinal de contas ele tinha muitas coisas, mas esse homem agiu de forma diferente. A história de Zaqueu conta que Jesus chama ele e fala assim: eu vou almoçar na sua casa. Jesus vai então, conversa com Zaqueu, e o resumo da história é que Zaqueu, no final das contas, ele vende tudo que tem, ele doa tudo para os pobres, ele devolve tudo que pegou dos outros. Este homem foi salvo, porque ele entendeu que tudo que ele mais precisava na vida não era o dinheiro, mas era apenas Jesus. Este homem entendeu que a coisa mais importante na vida dele deveria ser Cristo Jesus. Os ricos, os pobres, os magros, todas as pessoas podem entrar no reino dos céus, desde que elas entendam que Jesus é o único capaz de salvá-los. A terceira e última lição que eu aprendo neste texto é que Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa para aqueles discípulos e para todos aqueles que estão dispostos a abrir mão daquilo que têm para seguir o Evangelho. O versículo 28 diz: Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na futura era a vida eterna. Jesus promete para aqueles homens que renunciaram às suas vontades, que renunciaram os seus desejos, os seus apegos. Jesus promete que esses homens serão recompensados. Recompensas apenas que Deus pode proporcionar, tanto agora como no porvir. É interessante pensarmos que, se entregarmos a vida para Jesus hoje, a nossa vida já começa a ter recompensas hoje. E aí você pode até dizer: eu venho na igreja há muito tempo, mas a minha vida não melhorou. Você pode até dizer que eu vou na EBD todos os dias, mas eu continuo sofrendo a dor que eu sofri antes. E você pode dizer que continua vindo e continua participando de todas as coisas que a igreja proporciona, e continua passando necessidade. Mas eu preciso dizer a você, a coisa mais importante que pode ser derramada na sua vida, não é a cura da sua doença, não é o seu problema financeiro, não é o problema que você passa, porque tudo que você passa não se compara à necessidade que temos de Deus em nossa vida. Jesus é o único capaz de suprir a necessidade em seu coração, e por isso esse homem, com tanto dinheiro, com tantos bens, com tantas coisas, andava insatisfeito, porque a vida não era suficiente debaixo do sol. O trabalho que ele tinha e as coisas que ele fazia não eram suficientes ainda. Faltava alguma coisa para preencher o coração dele. Faltava alguma coisa, mesmo com tanta riqueza, com tanta posse,
com tanto status, com tanta coisa, faltava alguma coisa. Mas o que Jesus ensina para ele, e o que Jesus mostra para ele, é exatamente o que Paulo vai ensinar lá na sua carta ao Timóteo, que ele diz: a minha graça te basta, quando ele aprende isso diretamente de Jesus. Paulo passa por dor, por sofrimento, por angústia, por açoites, frio, prisão, naufrágio, tantas coisas Paulo passa, mas o que ele aprende é que a graça de Jesus Cristo basta para a vida dele, e nada mais importa. Ele sim sofreu, ele sim padeceu com dores, ele sim tinha um espinho na carne que o aferroava até a alma, como ele dizia, mas ele estava certo de que com Cristo Jesus, ele era mais do que vencedor, porque a graça de Jesus basta para a vida de Paulo. E eu preciso lhe dizer, a promessa que Jesus faz nessa manhã para nós, é que a graça de Jesus também basta para mim, para você. O que pode ser melhor do que a presença do próprio Deus em nossa vida? O que pode ser melhor do que a presença do Salvador e do Criador em nossa casa, em nossa profissão, em nosso carro, em todo lugar que andarmos? Fico pensando na história de grandes missionários e de grandes pastores, como por exemplo Dietrich Bonhoeffer, um homem que lutou contra o nazismo em nome do Evangelho, entendendo que aquilo era errado. Pastor como Martin Luther King, que foi contra o racismo durante toda a sua vida, e morreu por isso, entendendo que o Evangelho era a verdade absoluta. Pessoas que doam a sua vida inteira em nome do Evangelho, podem dizer com segurança, que a graça de Jesus basta para a vida deles. Não riqueza, não posses, não carro, não nada, mas apenas Jesus. Homens que doaram a vida, homens que deram tudo de si em nome do Evangelho e até morreram por isso, podem dizer que a graça de Jesus basta para eles. Pastores cristãos que levantaram a bandeira de Cristo em meio ao caos, tinham a certeza de uma recompensa. Pessoas na história morreram e ficaram marcadas por entregarem e darem a sua vida em nome de Cristo Jesus. Olhando para a nossa igreja, olhando para o ministério que eu atuo, que eu trabalho, que eu ajudo, olhando para a minha classe de EBD, olhando para o meu pequeno grupo, olhando para a minha família, a minha profissão, olhando para todas as coisas e contextos que cercam a minha vida, qual bandeira eu tenho levantado? Qual tem sido o meu apego? O que tem feito da minha vida ser uma boa vida, ou uma vida com sentido vago, ou sentido... O que tem sido da minha e da sua vida? Podemos pensar como um homem secular, podemos pensar o que acontece debaixo do sol, podemos pensar o que atinge a nossa vida enquanto profissionais, pais, mães, filhos, estudantes. Podemos pensar a nossa vida em todos esses contextos. O que acontece comigo neste século, amanhã, aqui, agora. Mas eu queria convidar você neste momento a pensar e olhar a sua vida não de uma forma secular, ou seja, o que acontece com a gente aqui, agora, debaixo do sol, na terra, neste século. Não. Eu queria te convidar a pensar na sua vida, olhando para a eternidade, olhando para uma vida em que Jesus virá e Jesus resgatará os seus. Onde você estaria? E aqui mais uma vez eu
relembro que esta não é uma mensagem para pessoas que estão agora escutando pela primeira vez o Evangelho, mas são pessoas que vêm na igreja como eu desde sempre, pessoas que cresceram, passaram pela tia Ellen, passaram por tantos professores na escola de crianças, adolescentes, jovens, passaram por classes mais adultas, são pessoas que viveram dentro da igreja. Essa mensagem é para pessoas que vivem, escutam, que pensam, pessoas que entendem que a sua vida precisa de mais. Não é suficiente viver com o que eu tenho. E a resposta para esse mais não é uma promoção, não é um celular novo, um carro novo ou qualquer outra coisa nova, mas a resposta para a sua necessidade está em Cristo Jesus. A resposta para a sua necessidade está na Bíblia. Um comediante conta a história de que estava conversando com um amigo que se dizia cristão. E ele, querendo entender e buscando saber o que era isso, e quem era esse amigo cristão, e o que ele acreditava, e o que ele falava, ele pergunta: quem é Jesus para você? E o amigo cristão responde: Jesus é tudo para mim. Jesus é meu tudo. Ele morreu por mim, Ele me salvou. Jesus é o amor da minha vida. Jesus é meu Senhor, meu Salvador. O que Ele manda eu faço. O que Ele fala eu obedeço. Para onde Ele manda eu sigo. O caminho que Ele aponta eu vou. Jesus para mim é tudo, é minha vida, é minha profissão, é meu respirar. Jesus é tudo, Jesus é tudo. E aí esse comediante então pergunta para ele: legal, e como é que você aprende desse Jesus? E ele falou: a Bíblia é meu manual de fé, meu manual de prática. Eu leio ela, eu faço tudo que ela manda, eu sigo o que ela fala, o que ela não manda eu não faço, o que ela condena eu condeno, o que ela direciona eu caminho diante dela, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia. Então, você já leu a Bíblia toda? Não, aí não. A Bíblia é muito grande. Para que eu vou ler a Bíblia toda? Eu já sei o que ela fala. Mas peraí, você dá a sua vida por isso aqui, você dá a vida pelo Evangelho, mas você nunca leu. Você fala que você entrega a sua vida para Jesus, mas você de fato não se doa 100%? Mas e Harry Potter? Não, esse aí eu já li todos, os 7 livros. A ideia de que Jesus, ele precisa de 100% seu. Na verdade, Jesus não precisa do seu 100%. Nós precisamos de dar as nossas vidas 100% na mão de Cristo. Porque nós precisamos e dependemos só dele. E mais de nada, e mais de ninguém. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento e orar comigo. Eu preciso lhe perguntar: você está disposto a renunciar o seu apego neste mundo para viver o melhor de Deus na sua vida? A vida de um cristão é inteiramente ligada aos ditames de Deus, e não há separação entre vida secular e fé. E eu preciso perguntar a você, que está na igreja pela primeira vez, segunda vez, ou já perdeu as contas de quantas vezes já veio na igreja: em que você tem se apegado? Qual tem sido a coisa que tem feito a sua vida girar? Posses, dinheiro, bens, o que tem feito a sua vida seguir em frente? Um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, são pessoas que entendem que a única coisa que precisam em sua vida é a presença do próprio Pai. E este é o exato convite que eu gostaria de fazer para você
nessa manhã. Entender que precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, que precisamos confiar nele e ter a plena certeza que o mais Ele fará. Não uma parte do caminho, não um acostamento da sua estrada, mas todo o seu caminho entregue ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus não é homem de mentiras. Nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. E Ele promete estar com você pelo resto da sua vida. Se você entender que você precisa dEle e que você necessita dEle para a sua vida, eu te convido a orar nessa manhã. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir para que você ore em seu coração, entregando a sua vida diante de Deus, mostrando a sua insatisfação com essa vida debaixo do sol e pedindo para que Deus te resgate deste mundo secular, deste reino das trevas e te eleve para o reino dos céus. Este reino começa agora, aqui, hoje, nesse momento, com Jesus entrando novamente em seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie o teu caminho no Senhor e o mais Ele fará. Senhor Deus, obrigado, porque nós reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandiosidade, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor continua conosco. Obrigado porque a sua fé, porque a nossa fé nos salva através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor estende a sua mão para todas aquelas pessoas que entendem necessitar de Ti. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui como igreja, prostrados, pedindo ao Senhor que nos resgate deste mundo secular, deste mundo mau, dessa vida de vícios, dessa vida de prisões, dessa vida pequena que nós temos para viver algo muito maior que o Senhor tem preparado para nós. Te pedimos que o Senhor, Pai, estenda a sua mão, confiando, Pai, que o Senhor é o único capaz de cumprir a promessa de nos dar uma vida melhor, de nos dar a esperança de um mundo melhor, de nos dar a vida eterna e perfeita ao teu lado, e isso nos basta, Pai. Estar contigo em nossa casa, ter o Senhor em nosso coração, vivendo de forma integral em tua palavra, em teu evangelho, é o que mais queremos. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a nossa vida e nos mostre o melhor caminho para seguir. Aqui, Pai, estamos pedindo que as coisas que temos e as prisões que nos cercam possam cair, para que nós possamos ter livre acesso de forma integral ao Senhor. Que na nossa semana, em nosso trabalho, em todo lugar que estivermos, possamos ter a plena convicção que somos servos e filhos do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nos abençoe, Pai. Nos direcione para um lugar e para uma vida melhor, simplesmente porque o Senhor está conosco. Nos mostra o melhor caminho, Pai. Em nome de Jesus, a nossa única esperança, a razão da nossa vida. Em nome de Jesus, abençoe a vida de todos aqui. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e fale: Deus te ama.